Como criar gráficos de maneira simples utilizando o Seaborn? Primeiramente, temos que instalar a biblioteca Seaborn, então para isso podemos digitar o comando pip-install Seaborn no CMD, ou se você estiver também no Jupyter Notebook, pode utilizar o comando conda-install Seaborn, ou também digitar o pip-install aqui com um ponto de exclamação na frente. Como podemos ver, já está instalado, e além da biblioteca Seaborn, vamos utilizar a biblioteca do Pandas. O Pandas é uma ferramenta de manipulação e análise de dados de código aberto construído com base em Python. Então, para importação dos dados que mostraremos nos gráficos, utilizaremos ele. Então, podemos executar. Já está instalado, então podemos prosseguir. Antes de mais nada, temos que destacar que o Seaborn é uma biblioteca de visualização de dados no Python baseada no Matplotlib, que é outra biblioteca para plotar gráficos no Python. Então, através do Seaborn, podemos criar vários tipos de gráficos diferentes, e veremos isso a seguir. Então, vamos importar a biblioteca Seaborn como SNS e a biblioteca Pandas como PD. Após a importação das bibliotecas, vamos fazer a importação dos dados. Eu estou utilizando uma base de dados de ataques cardíacos. Eu fiz o download dela nesse site chamado Kaggle, que é um site de competições de Data Science. E eu estarei disponibilizando o link na descrição. Aqui, como podemos ver, a base de dados já está na pasta do projeto, e ela se encontra na extensão .csv. Se formos analisar os dados, eles estão aqui separados por vírgula, e temos aqui o nome das colunas. Voltando aqui para o Jupyter Notebook, vamos fazer a importação da base de dados com o comando pd.readcsv e colocando o nome do arquivo aqui. Após isso, vamos mostrar as 5 primeiras linhas utilizando o comando head. Então o Pandas importa a base de dados e nos mostra os dados disponibilizados em formato de tabela. Aqui as colunas, aqui as linhas e aqui todas as informações contidas no dataset. Após a importação, podemos começar a plotar os gráficos. Então o primeiro vai ser do tipo dispersão. O gráfico de dispersão é um diagrama que exibe pontos com base em 2 dimensões do conjunto de dados. Então vamos colocar o comando sns.scatterplot. Vamos colocar como data o dataset, que aqui também tem o nome de data. Como eixo X, vamos colocar a idade. E como eixo Y, vamos colocar a coluna show. Então executando. Assim, com uma linha de código, temos um gráfico no formato de scatterplot da idade com a coluna show. O próximo gráfico que vamos ver é o gráfico de linha. Então, para isso, vamos digitar o comando sns.lineplot, colocar como data o dataset, como x o age e como y o show. Assim, temos um gráfico de linha. Como podemos visualizar, este gráfico desenha uma linha que representa o sequenciamento de dados contínuos ou categóricos. Agora, mudando um pouquinho, vamos para o gráfico de barras. Nele, vamos colocar as informações de tal e show. Então, vamos colocar o comando sns.barplot, colocar novamente o dataset e executar. Assim, temos um gráfico de barras simples. Este é um gráfico muito conhecido e simples, porém não fica atrás dos outros. Agora, aumentando um pouquinho o nível de informações, vamos fazer um gráfico com uma regressão. Para isso, vamos colocar o comando sns.lmplot, vamos colocar novamente o dataset, vamos colocar para a coluna no eixo X o age e coluna para o eixo Y o talat. Agora, executando, temos um gráfico do tipo dispersão, porém com uma linha de regressão atravessando-o. Com esse modelo de regressão simples, é possível checar se existe alguma correlação entre algumas variáveis. Agora, indo para o próximo, temos o gráfico de caixa. Para isso, vamos digitar o comando sns.boxplot, colocar no campo data o dataset, colocar como x a coluna tal e como y a coluna talat. Executando. Aqui temos um gráfico de caixa. Um gráfico deste tipo nos permite ver várias informações sobre a distribuição dos dados, como o limite inferior e superior, os quartis, a mediana e possíveis outliers, que são valores que fogem da margem limite, ou seja,
valores atípicos. Como podemos ver esses pontinhos pretos, que são os outliers neste exemplo de gráfico. Agora, por último, mas não menos importante, temos o gráfico de correlação. Este gráfico é útil para visualizar se existem correlações positivas ou negativas entre as colunas. Então, primeiramente, vamos calcular a correlação das colunas com o método COR. Vou até separar aqui. Então, executando e mostrando, temos o seguinte resultado. Aqui, temos a correlação de cada coluna com cada coluna. E após isso, podemos executar o comando sns.heatmap e colocar o COR. E aqui temos um gráfico que mede a correlação entre cada coluna. Além desses tipos de gráfico, o Seaborn ainda tem vários outros tipos que podemos trabalhar. Além disso, temos várias personalizações que podemos fazer com a biblioteca. Porém, isto fica para uma parte 2. Estarei disponibilizando o código mostrado em vídeo no GitHub, além da documentação das bibliotecas utilizadas e também o link do Kaggle.